Você não está sendo destruído. Você está sendo moldado, e a mão que aperta é a mesma que sustenta. Fique até o fim. O que Deus está fazendo com você é maior do que a dor que você está sentindo agora. E se eu te dissesse que, quando Deus escolhe alguém, Ele não começa abençoando, Ele começa quebrando? E se as fases mais dolorosas da sua vida não forem castigo, mas treinamento? Muita gente pede para ser usada por Deus, mas quase ninguém está preparado para o processo. Porque antes de Deus usar um vaso, Ele precisa esvaziar, limpar e moldar. E isso quase sempre dói. Hoje você vai entender 6 coisas que Deus faz quando escolhe alguém para ser vaso. E a última é a que faz muitas pessoas desistirem, sem perceber que estavam sendo escolhidas. Fique até o final, porque talvez o que você está vivendo agora não seja abandono, seja preparação. Há um momento na vida de certas pessoas em que tudo parece desmoronar ao mesmo tempo. O emprego some, o relacionamento esfria, a saúde treme e a alma grita por dentro sem saber bem por quê. E é justamente nesse momento que Deus está mais perto do que nunca. Você já se perguntou por quê, mesmo sendo fiel, mesmo orando, mesmo tentando fazer o certo, a sua vida parece passar por provações que outros ao redor de você não enfrentam? Porque parece que quanto mais você busca a Deus, mais a dificuldade bate à sua porta. Existe uma resposta para isso. E ela é mais profunda, mais bela e mais assustadora do que você imagina. A palavra de Deus em Jeremias 18 descreve uma cena simples, mas que carrega um dos ensinamentos mais poderosos de toda a Escritura. O profeta desce à casa do oleiro e observa algo que vai mudar a sua vida para sempre. Ele vê o oleiro trabalhando o barro, e o barro não escolheu estar ali. O barro não escolheu a forma, o barro foi escolhido. Assim diz o Senhor das hostes: como o barro está nas mãos do oleiro, assim estáis vós nas minhas mãos. Jeremias 18:6. Ser escolhido por Deus para ser seu vaso não é um convite para uma vida de conforto. É um chamado para um processo. É uma honra que passa pelo fogo. E se você está aqui hoje, talvez seja porque você está no meio desse processo e precisa entender o que está acontecendo. O grande pregador Charles Spurgeon, que viveu no século XIX e encheu o Metropolitan Tabernacle de Londres com sua pregação poderosa, disse uma vez algo que marcou gerações. Deus não escolhe vasos que já estão prontos. Ele escolhe barro que está disposto a ser moldado. Essa frase não é apenas eloquente, ela é doutrinalmente precisa. E é sobre ela que vamos meditar hoje. Spurgeon entendia, como poucos, que o sofrimento do crente não é sinal de abandono divino, é sinal de eleição. É sinal de que Deus tem um propósito sobre aquela vida e que para realizar esse propósito, ele precisa trabalhar, amolecer, pressionar e moldar. O oleiro não maltrata o barro por ódio. Ele o trabalha por amor ao que ele vai se tornar. E é exatamente isso que queremos explorar hoje. 6 coisas que Deus faz quando Ele escolhe você para ser seu vaso. 6 marcas do processo divino que talvez você nunca tenha compreendido dessa forma. 6 verdades que podem transformar a maneira como você enxerga cada dor, cada perda, cada silêncio de Deus na sua vida. Se você tem mais de 40 anos e já passou por provações que deixaram marcas na sua alma, este ensinamento foi preparado para você. Se você já chorou no escuro sem entender o motivo, se já se perguntou se Deus havia se esquecido de você, se já sentiu que estava sendo esmagado por circunstâncias que não mereceu, então fique conosco. Porque o que você vai ouvir hoje vai iluminar o que parecia escuro. A Bíblia diz em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, não apenas as boas, não apenas as fáceis, todas. O fracasso, a traição, a doença, o luto, o silêncio, a espera. Tudo coopera, tudo tem uma direção, tudo está nas mãos do oleiro. Mas antes de avançarmos nas 6 coisas, é preciso compreender algo fundamental. Ser escolhido por Deus não significa ser o mais talentoso, o mais piedoso ou o mais experiente. Significa ser o mais disponível. Significa ser aquele que, diante da mão do oleiro, não endurece, não foge, não briga com o processo,
O barro que resiste ao oleiro não se torna vaso, ele se torna refúgio. Mas o barro que cede, que confia, que permite ser amassado, pressionado, girado e aquecido, esse barro um dia se torna recipiente da glória de Deus. E há algo que precisamos dizer desde agora. Esse processo dói. Não existe moldagem sem pressão. Não existe formação sem fogo. E é por isso que o título desta mensagem diz que isso pode ser doloroso. Não estamos aqui para romantizar o sofrimento. Estamos aqui para dar sentido a ele. Porque existe uma diferença enorme entre sofrer sem propósito e sofrer com destino. Entre ser esmagado pelo acidente da vida e ser moldado pela mão de Deus. E essa diferença não está nas circunstâncias, está na sua compreensão. Quando você entende que está nas mãos do oleiro, a dor não some, mas ela ganha um nome, ela ganha uma direção. E uma dor com nome e direção é infinitamente mais suportável do que uma dor sem sentido. Que o Senhor abra os seus olhos hoje. Que o Espírito Santo ilumine cada palavra desta mensagem. E que ao final desta pregação, você se levante não mais como alguém confuso sobre o seu processo, mas como alguém que reconhece a mão do Pai, mesmo quando ela aperta. Se este canal tem sido um lugar de edificação para a sua vida, inscreva-se agora. Clique no sininho de notificações para não perder nenhuma mensagem, porque aqui, semana após semana, levamos a palavra de Deus com seriedade, com amor e com a profundidade que você merece. E se você deseja aprofundar ainda mais a sua intimidade com Deus, saiba que o nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus está disponível no link do primeiro comentário fixado. É um material que vai te guiar, dia a dia, de volta ao coração do Pai. Não deixe de conferir. A primeira coisa que Deus faz quando escolhe você para ser seu vaso é: Ele te retira do lugar onde você estava confortável. Isso pode parecer cruel à primeira vista, mas é o gesto mais misericordioso que o oleiro pode fazer. Porque o barro que permanece parado, frio, endurecido no chão, nunca se torna vaso. Ele precisa ser levantado, precisa ser tirado da terra onde estava assentado e colocado sobre a roda. E a roda gira. E o movimento inicial assusta. E o barro que não entende o processo pensa que está sendo destruído, quando na verdade está sendo iniciado. Pense na vida de Abraão. Deus apareceu a ele em Ur dos Caldeus e disse uma palavra que mudaria a história da humanidade. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Gênesis 12, 1-1. Abraão não recebeu o mapa, não recebeu o destino completo, recebeu apenas a ordem de partir. E é exatamente assim que Deus opera com aqueles que Ele escolhe. Ele não mostra o fim antes do começo. Ele pede obediência antes da compreensão. Quando você perde um emprego que parecia seguro, quando um relacionamento que você acreditava ser definitivo se desfaz, quando uma porta que você esperava se abrir é fechada com força, você pode estar vivendo exatamente esse primeiro movimento da mão do oleiro. Não é punição, é posicionamento. Deus não te remove do conforto porque quer te ver sofrer. Ele te remove porque onde você estava não havia espaço para o que você vai se tornar. O vaso que Deus quer fazer de você é maior do que o lugar onde você estava cabendo. Em 1 Reis 17, Deus diz ao profeta Elias: levanta-te e vai para Sarepta. Elias estava em um lugar. Deus o mandou para outro. E foi nesse deslocamento que o milagre aconteceu. A viúva que nunca teria sido alimentada, foi alimentada. O filho que nunca teria ressuscitado, ressuscitou. Tudo porque o servo de Deus obedeceu ao chamado do deslocamento. Quantas bênçãos estão esperando por você em lugares onde você ainda não chegou porque ainda está se agarrando ao lugar de onde Deus já te tirou? Esse apego ao familiar é um dos maiores obstáculos no processo de formação do vaso. O barro que conhece apenas um formato resiste à mão que quer dar-lhe um novo. Mas a mão do oleiro é mais sábia do que a memória do barro. E é preciso dizer com toda a clareza: esse deslocamento pode ser doloroso. Sair do conhecido para o desconhecido nunca é fácil. Deixar para trás pessoas, lugares e versões de si mesmo que você amava é um tipo de luto. Mas é um luto sagrado. É o luto de quem está sendo chamado para mais.
A segunda coisa que Deus faz quando escolhe você para ser seu vaso é: Ele aplica pressão sobre você. O oleiro, ao colocar o barro sobre a roda, não apenas o observa girar, ele pressiona. Com as duas mãos, com toda a força necessária, ele empurra, molda, aperta e direciona. Sem pressão não há forma. Sem forma não há vaso. E a pressão de Deus sobre a sua vida pode vir de muitas direções. Pode vir como uma situação financeira que não resolve, como uma doença que não passa, como um filho que se afasta, como uma espera que se estende além do que você pensou suportar. A tentação, nesses momentos, é interpretar a pressão como abandono. É pensar que Deus se afastou, que o céu está fechado, que as suas orações não estão chegando a lugar algum. Mas a palavra diz em Salmos 34:18, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que têm o espírito abatido. Perto, não distante. O Senhor está perto exatamente quando a pressão é maior, porque é exatamente quando o barro está sendo pressionado que ele mais precisa da mão do oleiro. Se o oleiro soltasse o barro no momento de maior pressão, o vaso desmoronaria. Mas ele não solta. Ele pressiona com uma mão e sustenta com a outra. Essa é a imagem da fidelidade de Deus. Ele nunca aplica mais pressão do que você é capaz de suportar. A palavra confirma em 1 Coríntios 10:13, não sobreveio a vós tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Ele conhece o limite do barro. Ele sabe exatamente quanto pode apertar antes de quebrar. E ele não quer quebrar você. Ele quer formar você. A diferença entre um vaso bem formado e um vaso quebrado não está na quantidade de pressão aplicada. Está na qualidade da mão que a aplica. E a mão que está sobre a sua vida é a mão do Deus eterno, onisciente, cheio de amor e propósito. Então, quando a pressão vier, e ela virá, não corra dela. Não tente fugir do processo. Não busque atalhos que te tirem da roda antes da hora. Permaneça, confie, ceda à mão que está te moldando, porque do outro lado da pressão existe uma forma. E essa forma tem um nome, tem um propósito, tem uma história para contar que só pode ser contada através do que você passou. A terceira coisa que Deus faz quando escolhe você para ser seu vaso é: Ele remove tudo aquilo que não faz parte do que você deve se tornar. Essa é talvez a parte mais dolorosa de todo o processo, porque o que Deus remove nem sempre é aquilo que nós enxergamos como ruim. Às vezes, Ele remove pessoas que amamos. Às vezes, remove posições que conquistamos. Às vezes, remove uma imagem que tínhamos de nós mesmos e que, embora fosse confortável, não era verdadeira. O oleiro, ao trabalhar o barro, não apenas adiciona, ele também retira. Ele corta as partes que sobram. Ele elimina as imperfeições que comprometeriam a integridade do vaso. E cada pedaço que cai não é desperdício, é precisão. Pense em como Deus tratou Gideão. Em Juízes 7, Deus disse ao guerreiro: o povo que está contigo é demasiado numeroso para eu entregar os midianitas nas suas mãos. E foi retirando. 32.000 homens foram reduzidos a 300. Não porque os outros fossem inúteis, mas porque Deus queria que a glória da vitória não fosse dividida com o tamanho do exército. Ele queria que fosse evidente que a mão que venceu era a dele. Quando Deus remove pessoas do seu círculo, quando amizades que pareciam eternas se desfazem, quando alianças que você considerava essenciais desaparecem, não interprete isso como fracasso seu. Pode ser que Deus esteja reduzindo o seu exército para que a vitória que vem seja inegavelmente dele. Há uma arrogância sutil que cresce em nós quando temos muitos recursos humanos ao nosso redor. Começamos a confiar mais nas pessoas do que em Deus. Começamos a buscar primeiro a opinião dos homens antes de buscar a face do Senhor. E Deus, que é ciumento com um ciúme santo e legítimo, não compartilha a glória com ninguém. Em Isaías 42:8, o Senhor declara: eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória não darei a outrem. Então, quando a remoção acontece, quando você se vê com menos do que tinha antes, com menos pessoas, menos recursos, menos certezas, pergunte a Deus, não porque isso está sendo tirado de mim, mas o que o Senhor quer que eu enxergue agora que isso saiu do caminho, porque muitas vezes o que Deus remove estava bloqueando a sua visão.
Estava impedindo que você o visse com clareza, que ao remover, ele não está empobrecendo a sua vida. Ele está limpando a lente pela qual você enxerga a realidade. A quarta coisa que Deus faz quando escolhe você para ser seu vaso é: Ele te coloca no forno. Essa imagem é forte e precisa ser dita sem suavizá-la, porque o forno é real. O fogo do processo de Deus é real. E fingir que não existe não ajuda ninguém. Um vaso que foi moldado, mas não foi ao forno, não tem utilidade. Ele parece bonito, parece ter forma, mas ao menor toque ele desmorona. A argila precisa do calor para se tornar cerâmica, precisa do fogo para endurecer, precisa da temperatura alta para que a forma que o oleiro deu se torne permanente. E o forno de Deus na sua vida pode ter muitos nomes. Pode se chamar doença, pode se chamar luto, pode se chamar rejeição, pode se chamar espera prolongada, pode se chamar deserto espiritual, aquele período em que você ora e o céu parece silencioso, em que você lê a Bíblia e as palavras parecem distantes, em que você vai à igreja e volta com o mesmo vazio com que entrou. Esse é o forno, e ele é necessário. Daniel, Hananias, Misael e Azarias enfrentaram literalmente um forno. Em Daniel 3, a fornalha foi aquecida 7 vezes mais do que o costume, tamanha era a fúria do rei Nabucodonosor. E os 3 jovens entraram no fogo, mas não saíram sozinhos. O próprio rei, ao olhar para dentro da fornalha, viu não 3, mas 4 figuras. E disse: o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Daniel 3:25. No forno mais quente, a presença de Deus é mais evidente. No momento de maior tribulação, o Filho de Deus caminha ao seu lado. Você não está sozinho no fogo. Nunca esteve. E há algo que o forno faz que nenhuma outra experiência faz. Ele queima o que não é de Deus. Os 3 jovens saíram da fornalha sem cheiro de fumaça, sem cabelo queimado, sem nada que lembrasse o fogo, exceto que as cordas que os amarravam haviam sido consumidas. O fogo não os destruiu. O fogo os libertou. O que está te prendendo hoje? Que cordas estão limitando o seu andar, a sua fé, a sua entrega? Talvez o forno que você tanto teme seja exatamente o lugar onde Deus vai queimar aquilo que te mantém acorrentado. Não maldiga o forno. Não ore para sair dele antes da hora. Ore para que Deus faça no forno o que só o forno pode fazer. Ore para que as cordas sejam consumidas. Ore para que o que sobrar quando você sair seja apenas o que é de Deus. Porque o vaso que passa pelo forno não é frágil, é o mais resistente de todos. É aquele que pode ser preenchido com o que há de mais precioso, porque foi testado e aprovado pelo calor. E quando você sair do forno, e você vai sair, não será o mesmo que entrou. Será mais forte, será mais puro. Será mais capaz de conter a glória que Deus quer depositar em você. A quinta coisa que Deus faz quando escolhe você para ser seu vaso é: Ele te ensina a depender exclusivamente dele. Essa lição é uma das mais difíceis que um ser humano pode aprender, porque nós fomos criados em um mundo que exalta a autossuficiência. Desde cedo nos ensinaram que precisar de ajuda é fraqueza, que depender de alguém é vulnerabilidade, que o homem ou a mulher de valor é aquele que resolve sozinho, que não precisa de ninguém, que caminha com as próprias pernas sem jamais tropeçar. Mas o reino de Deus opera na direção completamente oposta. No reino, a fraqueza é porta de entrada para a força. No reino, o vazio é condição para o preenchimento. No reino, a dependência de Deus não é fraqueza, é sabedoria. É o reconhecimento mais honesto que uma criatura pode fazer diante do seu Criador. O apóstolo Paulo entendeu isso de uma maneira que poucos entendem. Em 2 Coríntios 12:9, ele escreve algo que vai contra tudo que a lógica humana defende. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo, ao invés de lamentar a sua fraqueza, declara: de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Um vaso que está cheio de si mesmo não tem espaço para Deus. Um vaso que confia nos próprios recursos, na própria inteligência, na própria capacidade de resolver, esse vaso está, na prática, dizendo a Deus: eu não preciso de ti. E Deus, em sua misericórdia,
às vezes precisa esvaziar o vaso antes de preenchê-lo. E como ele esvazia? Através das circunstâncias que quebram a nossa confiança nas fontes humanas. Através das situações que nos mostram os limites reais da nossa força. Através dos momentos em que tentamos de tudo e nada funciona, em que corremos para todos os lados e não encontramos saída, em que as portas que dependiam dos homens se fecham uma a uma, até que sobra apenas uma direção, para cima. Isso não é crueldade divina, é pedagogia celeste. Deus está te ensinando onde está a sua fonte, está te mostrando que o rio que nunca seca não está no favor dos homens, não está na sua capacidade intelectual, não está no seu dinheiro ou na sua posição, está nele, apenas nele. O Salmo 62:5 declara com uma firmeza que precisa ecoar na sua alma hoje. Só em Deus repousa a minha alma, porque dele vem a minha esperança. Só em Deus. Não em Deus mais alguém. Não em Deus mais o meu esforço. Não em Deus mais as circunstâncias favoráveis. Só em Deus. E quando você chega a esse ponto, quando genuinamente a sua alma encontra repouso apenas na presença do Senhor, quando você consegue dizer com convicção, e não apenas com palavras que Ele é suficiente, algo muda. Não necessariamente as circunstâncias ao redor, mas algo muda dentro de você. Uma paz que não tem explicação natural começa a habitar o lugar onde antes havia ansiedade. Uma segurança que não depende das condições externas começa a ancorar a sua alma. Paulo descreveu essa paz em Filipenses 4:7 como aquela que excede todo o entendimento. Ela ultrapassa a razão. Ela não faz sentido para quem está de fora olhando, mas é real para quem a experimenta. E você só experimenta essa paz quando chega ao fim de si mesmo, quando para de tentar resolver no braço o que só Deus pode resolver, quando abre as mãos, solta o controle e diz: Senhor, eu não sei o caminho, mas sei quem é o caminho. Eu não tenho a força, mas sei quem é a força. Eu não tenho a resposta, mas sei quem é a resposta. Essa dependência não é passividade. Não é cruzar os braços e esperar que tudo caia do céu. É agir, mas agir a partir da orientação de Deus e não da ansiedade própria. É se mover, mas se mover a partir do repouso na sua soberania e não do desespero das circunstâncias. Há uma diferença enorme entre trabalhar movido pelo medo e trabalhar movido pela fé. Entre tomar decisões a partir da escassez e tomar decisões a partir da confiança no provedor. E Deus, ao te colocar em situações de dependência, está te treinando para viver a partir de um lugar diferente. Um lugar mais profundo. Um lugar que não treme quando o mundo ao redor treme. A sexta coisa que Deus faz quando escolhe você para ser seu vaso é: Ele te enche com o que só Ele pode dar. Tudo o que viemos descrevendo até aqui, o deslocamento, a pressão, a remoção, o forno, o aprendizado da dependência, tudo isso tem um único destino: o preenchimento. O oleiro não trabalha o barro pelo simples prazer de trabalhar. Ele trabalha porque tem em mente um propósito para aquele vaso. Ele imagina o que vai colocar dentro, para que ele vai servir, em que mesa ele vai estar, que história ele vai contar. E Deus, que é o oleiro supremo, também tem um propósito para você. Não um propósito vago, indefinido, genérico. Um propósito específico, com nome, com data, com missão. Um propósito que foi pensado antes mesmo de você existir, como diz Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes. Antes da sua história, antes das suas escolhas, antes das suas falhas e das suas vitórias, Deus já te conhecia, já tinha um plano. E tudo o que aconteceu desde então, incluindo as coisas mais dolorosas, tem sido parte do processo de te preparar para esse plano. E o que Deus coloca dentro do vaso que Ele prepara? Ele coloca a sua glória, Ele coloca o seu espírito, Ele coloca unção para influenciar, para curar, para testemunhar, para servir, para amar. Ele coloca em você exatamente o que o mundo ao seu redor mais precisa receber. Em 2 Coríntios 4:7, Paulo usa uma imagem belíssima. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vasos de barro, simples, frágeis na aparência,
sem ornamentos que chamem a atenção para si mesmos, mas por dentro, carregando um tesouro que não tem preço, carregando a presença, a graça e o poder do Deus vivo. Você não precisa ser impressionante aos olhos dos homens para ser usado por Deus. Você não precisa ter um currículo glorioso, uma história sem manchas, uma vida sem cicatrizes. Os vasos que Deus mais usa são exatamente aqueles que foram mais trabalhados, aqueles que têm mais marcas do processo, porque são esses que carregam a história mais poderosa para contar. A sua fragilidade não é um impedimento para o plano de Deus. É o palco onde o poder dele se manifesta com mais clareza. Chegamos agora a um ponto desta mensagem que precisa ser dito com todo o cuidado e com toda a honestidade que o amor exige. Porque há uma pergunta que mora no coração de muita gente que está passando pelo processo que descrevemos até aqui. Uma pergunta que nem sempre é feita em voz alta, mas que pulsa por dentro com uma força enorme. A pergunta é esta: e se eu não aguentar? E se a pressão for grande demais? E se o forno durar tempo demais? E se o processo de remoção tirar de mim mais do que eu sinto que posso perder? E se eu chegar ao limite e não houver mais nada dentro de mim para continuar? Essa pergunta é honesta e merece uma resposta honesta. A verdade é que há momentos no processo de formação do vaso em que o barro parece estar prestes a desmoronar. Há momentos em que a fé parece tênue como um fio. Há momentos em que a alma está tão cansada que orar se torna difícil, e ler a palavra parece árido, e louvar exige um esforço que parece não ter de onde vir. E nesses momentos, o inimigo da sua alma vai sussurrar que você falhou, que você não é forte o suficiente, que os outros conseguem e você não, que Deus está decepcionado com a sua fraqueza. Não acredite nessa voz. Ela mente, porque o Deus que te escolheu para ser seu vaso é o mesmo Deus que diz em Isaías 43:2: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando andares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ele não disse que as águas não viriam. Não disse que os rios não existiriam. Não disse que o fogo seria evitado. Ele disse: estarei contigo. E essa presença muda tudo. Existe uma diferença profunda entre passar pelas águas com Deus e passar pelas águas sem Ele. A experiência externa pode parecer idêntica. A água é a mesma. A profundidade é a mesma. O frio é o mesmo. Mas por dentro, há uma âncora que não deixa a alma ser arrastada. Há uma mão invisível que sustenta quando as pernas já não conseguem. Elias conheceu esse limite. Em 1 Reis 19, depois de uma das maiores vitórias espirituais da sua vida no Monte Carmelo, o profeta entrou em colapso. Fugiu para o deserto. Sentou debaixo de uma árvore e pediu a morte. Disse: já basta, Senhor. Estava esgotado, estava com medo, estava no fundo. E o que Deus fez? Não o repreendeu, não o abandonou, não disse: que decepção de profeta. Deus mandou um anjo que tocou nele e disse: levanta-te e come, porque o caminho é longo demais para ti. O caminho é longo demais para ti. Essa frase é uma das mais compassivas de toda a Escritura. Deus não fingiu que Elias estava bem quando não estava. Ele reconheceu o cansaço do seu servo. E em vez de exigir mais, ele proveu comida, descanso, presença e depois uma nova missão. Deus não descarta os vasos que racham no processo. Ele os restaura, ele os reforça, ele os enche novamente. E isso nos leva a uma verdade que precisa pousar com peso no seu coração hoje. O processo de ser formado como vaso de Deus não é linear. Não é uma linha reta que sobe sem parar. Há altos e baixos, há avanços e recuos, há dias de monte e dias de vale. Há momentos em que você sente a glória de Deus de forma tão tangível que parece impossível duvidar. E há momentos em que você mal consegue sentir que Ele está perto. E os dois fazem parte do processo. Os dois são necessários. Os dois formam o vaso, porque a fé que só funciona no topo do monte não é fé madura. A fé que Deus está formando em você é a fé que continua no vale. A fé que persevera quando não vê. A fé que obedece quando não entende. A fé que louva mesmo com lágrimas nos olhos. Hebreus 11 é chamado de o capítulo da fé.
E ao percorrê-lo, o que encontramos não são histórias de pessoas que tiveram vidas fáceis e confortáveis. Encontramos Abel, que foi assassinado, Abraão, que esperou décadas pela promessa, Moisés, que passou 40 anos no deserto antes de ser chamado. Há em Hebreus 11 aqueles que foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada. E ainda assim, a Escritura os chama de heróis da fé. Não porque não sofreram, mas porque não desistiram. E é isso que Deus está formando em você nesse processo. Não uma fé que depende das circunstâncias favoráveis, mas uma fé que permanece quando as circunstâncias são adversas. Uma fé que sabe que o oleiro não abandona o barro no meio do processo. Uma fé que confia que o que começou será completado. Filipenses 1:6 é uma promessa que você precisa guardar na alma como um tesouro. Aquele que começou boa obra em vós a aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus. Aquele que começou, não você, não as suas forças, não a sua determinação. Aquele que começou é Deus. E o que Deus começa, Deus termina. Você não precisa ter força suficiente para chegar ao fim do processo. Você precisa ter fé suficiente para dar o próximo passo, e depois o seguinte, e depois o seguinte. Um passo de cada vez com a mão do Pai segurando a sua, até que o vaso esteja pronto. E há algo mais que precisa ser dito antes de chegarmos à conclusão desta mensagem. O vaso não é formado apenas para si mesmo. O vaso é formado para servir, para conter algo precioso e oferecê-lo ao mundo. Quando Deus termina de formar um vaso, Ele não o coloca numa prateleira para ser admirado. Ele o usa, Ele o enche e o envia. Envia para a família que precisa de cura, para o amigo que está perdido, para a comunidade que está no escuro, para o lugar de influência onde a sua história de restauração vai dar esperança a alguém que está no começo do processo e ainda não consegue enxergar o que está por vir. A sua dor tem um destino. O seu processo tem um endereço. E quando você sair do forno, quando a moldagem estiver completa, quando o vaso que Deus imaginou desde antes da fundação do mundo estiver pronto, você vai olhar para trás e entender cada passo, cada remoção, cada pressão, cada momento de forno, e vai dizer com lágrimas de gratidão nos olhos o que José disse aos seus irmãos em Gênesis 50:20. Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Tudo o que pareceu mal no processo, tudo o que pareceu injusto, tudo o que doeu sem que você entendesse o porquê, Deus estava tornando em bem. Estava tecendo uma história de redenção que só Ele sabe escrever. Confie no oleiro. Ele sabe o que está fazendo com você. Você chegou até aqui porque algo dentro de você reconheceu que essa mensagem era para você. E esse reconhecimento já é a mão de Deus sobre a sua vida. Ele te deslocou, Ele te pressionou, Ele removeu o que não servia, Ele te colocou no forno, Ele te ensinou a depender dEle. E agora Ele te enche com o que só Ele pode dar. Confie no processo, confie no oleiro. O vaso que Ele está fazendo de você é mais belo do que você imagina. Se este ensinamento tocou o seu coração, inscreva-se no canal agora. Curta este vídeo e deixe nos comentários o que Deus falou com você hoje. Isso fortalece cada um de nós aqui nessa comunidade. E se você deseja restaurar a sua intimidade com Deus dia a dia, o nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus está no link do primeiro comentário fixado. Que ele seja uma bênção na sua caminhada. Os próximos vídeos que aparecerão na tela foram preparados com o mesmo cuidado e amor. Não perca. Até a próxima mensagem. Deus abençoe você